paz, mais uma live Não Desista, para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Bora para os aviõezinhos. Vai entrando aí na live, já vai convidando pessoas. Hoje o nosso tema vai ser uma pergunta, onde que você deve sondar o teu coração. Aqui de fazer as últimas configurações. Vai entrando aí conosco. Seja bem-vindo, seja bem-vinda, para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Deixa eu fazer as últimas configurações. Beleza. Feitos os convites. O tema da live Não Desista hoje é: você honra a quem deve ser honrado? A quem merece honra a ser honrado? Às vezes esperamos do próximo uma atitude nossa, uma atitude às vezes louvável. Esperamos um dia ser honrado, mas nunca faça nada esperando que alguém vai fazer por você a mesma coisa, ou por uma troca de qualquer coisa, mas sim faça simplesmente pelo fato de você amar o seu próximo de uma forma que ele se sinta amado como você gostaria de ser sentido, onde que você honra aquela pessoa como você gostaria de ser honrado. Então não espere que alguém venha e diga que você é uma pessoa boa, que você é uma pessoa que deve ser honrada, mas sim honre a quem você pensa ou que você conhece que merece ser honrado. Então você honra quem deve ser honrado. Às vezes você deve ter tido a oportunidade de honrar alguém com uma palavra, com um agradecimento, e às vezes o orgulho não deixa você fazer o que deve ser feito. Então honre a quem deve ser honrado. Lira, boa noite, tudo bem? Graça e paz, seja bem-vinda, Lira. A live Não Desista, mas essa noite de sábado, onde nosso tema é uma pergunta hoje. Convida aí pessoas para estar junto conosco, onde nosso tema é: você honra a quem deve ser honrado? Ou você faz as coisas esperando que alguém te venha de uma forma e te honre? Nunca faça nada em troca de um agradecimento, de um elogio, mas simplesmente faça porque você ama o seu próximo, sem esperar nada em troca. Então honre a quem deve ser honrado. Fica essa pergunta no teu coração, não precisa responder aqui na live. Só fica entre você e Deus. Você tem honrado a quem deve
deve ser honrado. Canção diz: tudo que eu sou, tudo que eu planejo ser, tudo que vier a ser, possamos colocar diante de Deus, colocar os nossos anseios, nossas dificuldades, nossas vitórias, nossas tristezas, nossas felicidades no altar do Senhor. Talvez você carrega um fardo que está pesado, aonde que você sozinho já diz que não aguenta mais. Muitas vezes você pensa até em desistir, mas sabe o que ainda fez você continuar e não desistir? Talvez você até falou aí com você mesmo, foi Deus. Exatamente. Foi e sempre será Deus. Você pode ter passado várias madrugadas, acordado, tentando achar uma solução com sua mente, com sua parte física, com o seu intelecto, confiando em que você poderia fazer, ou às vezes confiando até mesmo em pessoas, esperando que você sozinho ou sozinha, ou com alguém que você pudesse contar aqui na terra, conseguisse achar uma resposta para você. Mas tem alguém que mesmo que você coloque ele de lado, e às vezes tenta tomar as decisões sozinha ou sozinho, que nunca te abandonou e nunca te abandonará. Mesmo que um dia você fale, eu não te quero mais, Deus, mas ele não vai sair do seu lado, ele vai estar ali pronto, como um pai cuidadoso que zela pelo seu filho, pela sua filha. Ele não vai desistir de você.
falo para você, meu irmão, minha irmã. Se você continuou essa caminhada até hoje aqui, em meio a muitas provações, muitas lutas, muitas bênçãos, vitórias, é porque Deus tem te sustentado. Deus tem te honrado, mesmo que você não sinta que deve ser honrado ou honrada. Às vezes o inimigo das nossas almas vem e sopra aos nossos ouvidos. Você que não tem um status financeiro, você que não tem um intelecto tão alto, vai andar com pessoas ou vai estar em lugares assim. Sabe o que você responde quando você ouvir esse sopro no seu ouvido, na sua mente? Eu te digo que não é o Espírito Santo de Deus. É o inimigo das nossas almas querendo te colocar para baixo, te desviar do caminho onde que o Senhor quer que você trilhe. Sabe qual vai ser a resposta quando vier esse pensamento na sua mente do seu próprio eu ou soprar no seu ouvido o inimigo das nossas almas? Você vai dizer bem assim: se for por mim mesmo, eu não chegaria nem aqui onde eu estou. Pelo pouco ou pelo muito, eu não chegaria a lugar nenhum mesmo. Mas eu não espero e não confio nas minhas forças, mas sim na força daquele que me criou. Glória a Deus. Então eu te pergunto novamente: você tem honrado a quem deve ser honrado? Então que possamos vencer o nosso próprio orgulho. Não esperar que alguém venha te elogiar, te dar presentes, te dizer assim: Gustavo, você é uma pessoa boa. Meu irmão, minha irmã, você é uma pessoa boa. Eu quero te abençoar, eu quero dar uma oferta, eu quero fazer uma oração, eu quero te dar um presente, eu quero fazer uma visita na sua casa, eu quero estar com sua família orando junto. Faça, meu irmão, não somente espere, sirva, pois não há nada melhor do que você servir ao seu próximo sem esperar nada em troca. Deus tem visto, tem te olhado cada minuto da sua vida, mesmo quando você pensa que Deus ficou em silêncio, Deus está te ouvindo. Mas Ele te fala na hora certa. Ele não fala em qualquer momento para te deixar ansioso, te deixar ansiosa e dizer, às vezes a gente pergunta: Senhor, quando que isso vai acontecer na minha vida? Qual é o período? Se o Senhor respondesse para você: daqui tantos anos você vai ser honrado, você vai estar andando com pessoas onde que você nunca imaginaria estar, você vai estar indo além do que você pode imaginar. Em tal dia, meu irmão, você não aguentaria, você ficaria ansioso, às vezes até murmuraria contra o Senhor. E Deus é sábio. E pode ter certeza, se você continuar honrando Deus, sem querer nada em troca, Ele te honrará no momento certo dele. Continue, mas não querendo nada em troca, mas sim honre a Deus pelo que Ele é na sua vida, porque Ele é Deus. Amém? Glória a Deus. Hoje a gente acabou entrando um pouquinho mais tarde, tivemos algum imprevisto aí, mas graças a Deus não vamos deixar de entrar na live para fazermos essa momento de adoração.
estiver perto de ti, estar contigo vai mais pra mim que as dádivas de tuas mãos. Só quero tuas bênçãos se eu tiver tua presença dentro de mim, te ouvir, te conhecer é a maior riqueza que o homem pode ter, Senhor. Está perto de ti e tuas bênçãos não ter. Tu cumprirás o desejo do meu coração se eu te buscar. É está perto de ti e tuas bênçãos não ter. Fala, Olhinho Chicó, boa noite, meu irmão. Seja bem-vindo à live Não Desista. Hoje o nosso tema é: você honra quem deve ser honrado? É uma pergunta. Você honra a quem deve ser honrado? Não precisa responder aqui na live. É só uma pergunta para você meditar junto com o Espírito Santo de Deus. Estar contigo vai mais pra mim e as dádivas de tuas mãos. Só quero tuas bênçãos se eu tiver tua presença dentro de mim, te ouvir, te conhecer é a maior riqueza que o homem pode ter, Senhor. Tu cumprirás o desejo do meu coração se eu te buscar. É impossível alguém estar perto de ti e tuas bênçãos não ter. Meu irmão, quando você decide que o coração está próximo ao Senhor, sem em buscá-lo por troca de nada, é impossível as bênçãos não estar próximas de você. Busque ao Senhor verdadeiramente de coração. Busque ao reino de Deus em primeiro lugar, que as outras coisas serão acrescentadas em sua vida. Busque ao Senhor não pelo que Ele pode te dar ou te proporcionar, mas sim pelo que Ele é, o verdadeiro Deus que cuida de você e de mim todos os dias das nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém, glória a Deus.
Vai convidando pessoas para estar junto conosco aí. Vamos continuar louvando ao Senhor. Se Deus me desse asas, iria voar pra longe daqui, pra onde Ele está. Além do horizonte, o azul do mar, sobre as montanhas, em busca de paz. Estou indo embora, e não vou mais voltar. Eu quero voar pra onde Deus está. E eu quero subir pra nunca mais voltar. E eu quero voar pra onde Deus está. Eu quero subir pra nunca mais voar. Se Deus me desse asas, iria voar. Tempo eu esperei, chegou a minha vez. Sei que hoje é o meu dia, Jesus está aqui. Quanto tempo eu esperei, chegou a minha vez. Sei que hoje é o meu dia, Jesus está aqui. Move as águas, Senhor, move as águas. Vou mergulhar, vou libertar a minha vida. Move as águas, Senhor, move as águas. Vou mergulhar, vou restaurar a minha vida. Gente, eu lembrei de uma canção aqui.
Deixa eu ver se eu consigo cantar ela. É uma canção que eu sempre gostava de cantar. Acho que era J Neto, se eu não me engano. Deixa eu ver se eu lembro. Parece até que estou vendo o céu se abrindo, e nas nuvens Jesus me chamando pra com Ele encontrar. Transformado eu ali subirei, cantando um hino, e um abraço apertado em Jesus eu quero dar. Nesta hora o pastor da igreja vai entregar as ovelhas que aqui na terra ele pastoreou. E Jesus, recebendo por ele, também vai falar. Contempla essa linda cidade onde você vai morar. Uma porta Deus atravessar, chegando do lado. É muito linda essa canção. Faz tanto tempo que eu não canto ela. Pega a porta-letra. Então numa porta bonita, dourada, iremos, Pode colocar. atravessar, chegando do outro. Agora eu esqueci. Peraí. No coral vamos cantar, é isso mesmo. Miguel, arcanjo, regendo o coral, e todos dizendo assim: preparou para mim. É bonita, é bonita a cidade que Jesus preparou. Ela é bonita. Nicolas, Rosana, seja bem-vinda. É lá que eu vou morar. O pecador não acredita. A cidade que Jesus preparou, ela é bonita. Aleluia, 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 aleluia. No coral vamos cantar. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Amém, glória a Deus. Fazia tanto tempo. Mas você está preparado para cantar no coral com o Senhor? Boa noite a todos que estão entrando. Talvez já entrou e não vi quem entrou aí. Seja bem-vindo ou bem-vinda. Hoje o tema da live Não Desista é uma pergunta. Você tem honrado a quem deve ser honrado? Não precisa responder aqui. É só você e Deus. Você tem honrado quem é digno de honra. É digno de honra. Não precisa responder na live, repito novamente. É uma pergunta, um tema e uma pergunta para você meditar junto com Deus e o Espírito Santo. E às vezes nós esperamos honra. Nicolas está aí. Boa noite, Nicolas. O Nicolas é o nosso filhote. Posso botar o versículo Helena. aqui para fixar? Coloca aí, vou ler o versículo que a Milena vai colocar. Vou fixar ele, se a gente vai falar baseado em cima desse versículo. Eu vi, o Lino Chico falou que gostou do Tá de Batman. É o Nicolas que escolhe, o Lino Chico. Ficou bom então, né? A Milena vai colocar e eu vou fixar o versículo. Meu irmão, isso não é coisa somente nossa. Às vezes nós esperamos ser honrado, né? Mas, na verdade, a palavra nos ensina que o melhor é servir.
mas servir sem esperar nada em troca. Porque mesmo que os homens não te honrem, se você fizer de coração, como você gostaria que fosse feito para você, ou para você mesmo, para você mesma, no tempo certo Deus vai te honrar. Mas não faça nada esperando em troca. Nada. Só honre. Porque se você fizer alguma coisa dizendo que está honrando alguém, esperando algo em troca, aquela honra é vazia. Não é digna. Então honre de coração. Honre se você for tocado por Deus. Não deixe que o orgulho fale mais alto. Não, eu só vou honrar quando alguém me honrar. Meu irmão, eu já tive isso e falo com propriedade. Eu falei, só ia honrar alguém quando eu fosse honrado. Então nunca espere. Sirva. Pois não há nada melhor. É princípio. Isso. E não deixa de ser um princípio. Honrar. Seguir. E eu não estou falando em questão de princípio. Isso é um princípio que não fala em questão de somente nas igrejas. Tem pessoas que não precisam ser evangélico para ter princípios, né? De honrar realmente. Se entrar no casamento, honrar a sua esposa, manter o princípio de não traí-la, ou o marido, os seus filhos, de honrar o seu pai e sua mãe, obedecer. Não estou dizendo somente de igreja, de religião. Talvez entrou alguém aqui, às vezes, isso aí é só para pessoas de igreja, não. Pelo contrário, essa live aqui é para todos. Principalmente você que ainda não teve um encontro com Deus. Nosso intuito é esse, de te resgatar para os caminhos de Deus. Talvez você esfriou o seu coração também. Esse é o intuito da live, a reacender, te ajudar aí, oxigenar essa chama para ela aumentar, para o seu desejo de buscar a Deus aumente cada vez mais. A Milena está procurando ali, ela vai colocar e eu vou fixar. Já deixa o convite, alguém quer entrar no ao vivo comigo, trazer uma palavra, trazer uma oração, trazer uma ministração, um louvor. Fixado aí. Vou ler aqui. Portanto, dai a cada um o que deveis. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. A quem temor, temor. A quem honra, honra. Romanos 13, 7. Meu irmão, isso aí que eu estou falando de princípios de honra, não é o Gustavo que está falando. A Milana colocou aí, eu fixei. É a própria Bíblia que nos traz. Não preciso nem falar nada, né? E esse é o tema da live. Ei, Guilherme, seja bem-vindo, meu amigo. A live Não Desista. Seja bem-vindo, se sinta abraçado aí na sua cidade, na sua casa, onde você estiver. A família Não Desista tem a honra de receber você junto conosco. Amém? Então, vou ler novamente. Eu vou ler primeiro o comentário da Milena. A ninguém deveis coisa alguma, a não ser o amor. E isso não é um comentário, na verdade é outro versículo Romanos. A não ser somente o amor. Deva sempre o amor ao próximo. Então, esse é o nosso versículo de hoje. E o tema da live é uma pergunta. Você tem honrado... Como é que você falou, meu? Você falou mais... A quem é digno de honra. Isso. Eu tinha resumido mais. Mas a Milena falou uma frase que eu achei bacana. Esse é o tema da live, mas é uma pergunta. Mas não precisa responder aqui. É você e Deus. Beleza? Você e o Espírito Santo aí na sua casa. Para você pensar como nós também estamos pensando. Você tem honrado a quem é digno de honra? Você tem honrado? Não precisa escrever. Quando a gente fala de quem é digno de honra, essa pergunta é o seguinte. A gente às vezes acha que honrar é só honrar uma autoridade, por exemplo. É uma pessoa que está superior a você. Mas muitas vezes nós não honramos o princípio da honra. Muitas pessoas não têm. Peraí, deixa eu só falar rapidinho aqui, mano. A Milena, minha esposa, que tá falando, tá, gente? Às vezes você ouve assim, não é a voz do além, não. Pode ficar tranquilo que
A Milena tá falando aqui do meu lado aqui, mas a gente vai ver um jeitinho um dia para entrar, eu, o Nicolas e ela formando a família Não Desista completa aí. Mas a Milena sempre fala, talvez você tá entrando pela primeira vez, aí fala, uai, quem tá falando? Aí, me convida, o Gustavo tá ali. Aí só que aí você vai ter que ir em outro quarto, senão fica dando interfone. Tá, eu vou. Beleza. Eu vou chamar a Milena no ao vivo aqui comigo, ela tá do meu lado, mas ela vai entrar numa outra câmera e ela vai falar, porque ela dá continuidade no que ela tá falando. Ela vai passar aqui atrás aqui. Ela vai passar aqui, ela vai em outro quarto, porque... Passei, meu amor. Passou. Ela vai em outro quarto, senão fica dando interferência. Mas eu vou chamar ela aí. Ela vai continuar o que ela tá falando. Beleza? Ela vai entrar aí. Por enquanto que a Milena tá indo se preparar lá no outro quartinho, vamos fazer o seguinte. Vamos exercitar a nossa gratidão a Deus. Eu sempre fiz esse compromisso junto com os irmãos. Alguns irmãos já sabem que eu falei que quando Deus permitisse entrar novamente aqui na live Não Desista, nós iríamos exercitar a nossa gratidão a Ele. Então, eu começo e vocês continuam comentando pelo que vocês são gratos. Senhor, eu sou grato. Muito obrigado por mais uma noite de live Não Desista, reunido com os irmãos aqui de cada cidade, colocando disposto a adorarmos junto o Teu nome. Pai, eu sou grato por mais um dia de vida. Senhor, eu sou grato pelo alimento na minha mesa, na nossa mesa mais uma vez. Senhor, eu sou grato por abrir os meus olhos e poder enxergar. Senhor, eu sou grato por poder beber uma simples água que às vezes a gente, quando acaba de beber, joga fora o restante. Muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Meu irmão, não deixe para agradecer a Deus somente quando algo extraordinário acontecer na sua vida. Agradeça pelas simples coisas que o Senhor permite ainda você ter, porque, infelizmente, isso é do ser humano, só damos valor quando perdemos. Então, não espere perder para você dar valor. Então, exercite aí sua gratidão ao Senhor e convida pessoas para estar junto conosco. Convida aí, que hoje a live é benção. Você tem honrado quem é digno de honra. Convida aí pessoas para estar junto conosco. Seja um profeta, seja um ministro na vida de uma pessoa. Vai convidando aí para entrar junto conosco. O Nicolas o Nicolas já começou a exercitar a gratidão dele. Começa a exercitar sua gratidão. Agradece o que você é grato a Deus. Eu sou grato pelo meu Deus e pela minha família, o Nicolas colocou. Pelo que você é grato aí, exercita. Exercita o seu cérebro a agradecer, não somente pedir. Peça, mas também agradeça a Deus, meu irmão e minha irmã. Vamos exercitar. Eu já fiz o início aí, exercita aí você. O Nicolas já começou. Eu sou grato pelo meu Deus e pela minha família. Beleza, vou chamar a Milena aqui, mas vai exercitando aí. Eu acho que foi. Seja bem-vinda. Tudo bem? Oi. Estão conseguindo me ouvir? Eu tô te ouvindo. Tô colocando o filtro aqui só um minutinho. Tem um grilo por aí. Aonde? Tem aqui, a Milena foi lá fora. Tá dando eco? A gente tá lá. Aí, agora ficou melhor. Agora ficou um pouquinho. Aquele tinha ficado melhor. Eu tô ouvindo o grilo daqui mesmo. Aqui tá lá fora, o grilo da Milena foi lá fora. Aqui fora tem um grilo mesmo, grilo chatinho. Seja bem-vindo aí, vai entrando, vai convidando pessoas. Hoje o tema da live é. Esse aí ficou show, hein? O tema da live Qual é o tema, meu irmão? Ficou mais ou menos. Qual é o tema, meu irmão? Quem não conhece, essa é a Milena, minha digníssima esposa, que Deus proporcionou. Prazer a minha vida. Qual é o tema aí, meu amor? O tema é você dá honra a quem merece honra. Tá com você a palavra. Então,
Não, primeiro a gente tem que falar o que é honra, né? Honra é quando você tem uma consideração, um respeito, né? Valoriza alguém. Isso é honra, é você prestar honra a alguém, é você quando considera a pessoa, quando você tem respeito por ela, quando você... não é questão só de prestar uma homenagem, é questão de respeito, é questão de andar junto, de considerar a pessoa. E aí, assim, o que a gente precisa falar é que, principalmente, assim, no nosso meio, o meio evangélico, por exemplo, a gente vê muito isso. Essa questão aí do não honrar, né? São pessoas, às vezes, que... Estou falando de um modo geral, tá, gente? Tem as exceções, é claro, a regra, mas de um modo geral a gente vê muito isso. Que é o quê? São pessoas que não sabem esse princípio da honra, elas não têm com elas. Por exemplo, muitas, às vezes, não sabem honrar os próprios pais, né? Que é bíblico também, não sabem honrar os próprios pais, não sabem honrar os seus pastores, os seus líderes, não sabem honrar as autoridades também que têm, e não sabem honrar os seus irmãos. É nesse ponto que eu quero tratar. É nessa parte que eu quero falar. Porque, assim, o princípio da honra, quando a gente fala assim, a gente pensa assim, porque, de repente, pode surgir a dúvida de que honra é a gente prestar homenagem, por exemplo, a alguma autoridade, alguma pessoa, sim, importante. Mas, olha só, o Aurélio, quando a gente vai no Google, digita a palavra honra, está escrito assim: honra é você ter respeito, é você ter consideração, é você ver alguém que tem algum dote intelectual, algum tipo de dote, e você admirar essa pessoa, é você respeitar essa pessoa. E aí, assim, muito que a gente vê é o quê? As pessoas não têm honra. E não é só quando eu falo assim, honra, não tem honra, não é só as autoridades, não é só hierarquicamente quem é mais tá numa hierarquia, tá maior do que você. Não é só nesse sentido de honrar, sim. É honrar seu próprio irmão, né? E isso é que eu tenho visto muito. Eu, como evangélica, observo que isso acontece muito. Por quê? Porque, por exemplo, quantas pessoas eu conheço que são cristãs que poderiam estar aqui nessa live adorando a Deus comigo e não estão, né? Já começa por aí. Então, assim, a gente vê que o princípio da honra é um princípio que poucas pessoas observam. Poucas pessoas, né? A gente tem esse projeto, começou, para quem não conhece, começou esse projeto em 2021, na pandemia. Né? Uma live com o objetivo de levar a palavra de Deus, com o propósito de pessoas que estão lá passando por uma dificuldade, tipo as que a gente já passou, depressão, crise de ansiedade, síndrome do pânico, esses tipos de doenças psicossomáticas, né, que nós já tivemos. Então, assim, a gente consegue levar uma palavra de apoio, de incentivo, consegue ajudar de uma certa forma com a nossa própria experiência, com tudo que a gente já vivenciou. Então, essa live é para isso. E as pessoas também conhecerem a Jesus através dela. Só que o que a gente vê, principalmente no nosso meio, a desunião, né? A não honrar um ao outro, né? Porque a honra, como eu estava falando, não é só questão hierárquica. Não é só você honrar uma pessoa que está acima de você hierarquicamente. Não. A honra, ela é para todos. Nós também precisamos honrar os nossos irmãos, né? Então, assim, é um projeto que poderia... tem 6 pessoas aqui. Eu não estou considerando números, mas o tanto de pessoas que nós conhecemos, ao qual nós estamos inseridos,
no ambiente religioso, que poderiam estar nessa live, que poderiam propagar essa live, que poderiam divulgar esse trabalho e não fazem, é absurdo. Para ter 6 pessoas aqui, entende? Não é porque eu estou criticando de forma alguma que tem 6 pessoas aqui, mas se a gente for parar para olhar o tanto de pessoas que conhecem, que sabem desse projeto, não são pessoas que não sabem, são pessoas que sabem. E assim, além de não entrar, porque parece assim, não vou entrar porque eu vou colocar azeitona na empadinha do irmão. É isso que acontece. Porque quantas pessoas no meio evangélico, no meio religioso, têm esse tipo de pensamento? Não pensa assim, o projeto é falar de Jesus. Então vamos lá, vamos todo mundo junto. Não arregaça as mangas junto. O que a pessoa pensa? Se eu entrar, eu vou colocar azeitona na empadinha dela, na empadinha do Gustavo, na empadinha do Nicolas. Então eu não vou entrar. E isso não é evangelho, isso não é viver a Cristo, isso não é propagar o nome de Cristo, não é de forma alguma. Porque a partir do momento que a gente coloca o nosso egoísmo na frente de Jesus Cristo, o que a gente está dizendo? Né? Qual a mensagem que a gente está passando com o nosso egoísmo, por exemplo, em não querer, em não propagar Jesus, em querer Jesus só para a gente, por exemplo. Qual é a mensagem que nós estamos passando para o mundo, né, de que é o evangelho? Será que é esse o evangelho? Será que se Jesus, quando tivesse vindo na Terra, ele tivesse pensado assim, não, sou filho de Deus mesmo, deixa eu ficar quieto aqui no meu canto, eu não preciso falar de ninguém, de Jesus, não preciso falar, não preciso propagar nada, eu não preciso, eu já sou filho de Deus, eu já não preciso de nada disso. Será que a gente... Imagina, como que estaria a humanidade hoje se Jesus não tivesse morrido, se o plano da salvação não tivesse acontecido? Como estaria a humanidade hoje? Né? Então, assim, quando a gente vê esse egoísmo, que assim, vamos rasgar o verbo aqui, gente. Na bancada política, tem grupos juntos, grupos LGBT, grupos ruralistas, tem tudo quanto é tipo de grupo na política, que se unem para quê? Para um propósito maior. A união de grupos para um propósito maior. Cada um tem seu propósito. E quando chega no meio evangélico, cadê o propósito? Que é Jesus. É Jesus ser propagado. Cadê a união? Cadê? É um falando mal do outro, é um criticando o outro, é um não prestigiando, não honrando o outro, porque, Gustavo, vamos ser sinceros, nós estamos aqui, nós separamos 3 dias da semana para fazer essa live, mas será que a gente não teria outras coisas para fazer que fosse essa live? Sim. Fala a verdade. A gente não teria outras coisas para fazer? A gente teria. E tanto que quando a gente, às vezes, entra um pouquinho mais atrasado, mas se a gente fez o compromisso com Deus em primeiro lugar e com os irmãos também, a gente tem que honrar. E a gente está fazendo o que a gente pode. Mesmo o mais simples que seja, live, um celular, um violão, um comentário, ou a pessoa entra aí com a gente está fazendo da forma assim, os recursos que nós temos no momento, mas nós não deixamos de fazer. Nós não deixamos de fazer. Sim. E falou, então, assim, só um minutinho. O que você falou, a questão de honrar a Jesus, calha muito nisso também. Será que essas pessoas estão honrando a Jesus? Começa por aí. Será? Porque o versículo fala, portanto, dai a cada um, o que deveis. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. A quem temor, temor. E a quem honra, honra.
Então, o que esse versículo está querendo dizer? Não deve nada, não fica devendo nada para ninguém, não. Se você precisa pagar um tributo, tributo. Se você precisa pagar um imposto, imposto. Se você precisa pagar, se você deve um temor, temor. Se você precisa honrar alguém, honre. É isso que está dizendo esse versículo. E no versículo 8 fala, então, se for dever, que deva só o amor. Acabou. Acabou. Não deva mais nada. Ele complementa com o versículo 8. Que deva só o amor. Se for para dever alguma coisa, que seja só o amor. E acabou. O resto você vai pagar. Vai pagar. Se for tributo, você vai pagar o tributo. Se for imposto, você vai pagar o imposto. Se for para ter temor, você vai ter temor. Para quem você deve temor, você vai temer. E se for para honrar, você vai honrar. É isso que é a palavra. É o que Deus nos manda. Só que aí, quando a gente observa, né, o meio a que nós estamos inseridos, que eu estou falando assim, do meio gospel, religioso, né, de um modo geral. Eu estou falando de um modo geral. O que é que eu percebo? Que ninguém honra ninguém. Começa, às vezes, por não honrar a Cristo. Em primeiro lugar, não honra a Cristo. Muitas vezes. Eu sei que tem pessoas que vai ouvir aqui que estão honrando a Cristo e nem era para estar ouvindo, mas quando a gente vê de um modo geral, é isso que está acontecendo. Primeiro, não honra a Cristo. Em primeiro lugar. Segundo, se ela tiver de honrar o irmão que está fazendo um projeto que é levar o nome de Cristo, ela também não honra. Por quê? Porque ela, primeiro, não honra Cristo. Depois, às vezes, ela tem os pais e não honra também. Não honra os pais. E aí, é uma série de erros, né? Uma série de falta de honra, vamos dizer assim. E aí fica essa situação. Então, assim, o que a gente vê é o quê? Grupos, pessoas que não são evangélicas, unidas por um bem maior, por um propósito maior, e pessoas que são evangélicas, cada um por si. Cada um por si. Entendeu? Ah, eu sou da igreja tal. Ah, eu não vou na igreja tal, então eu falo mal da igreja tal. Entende? Eu acho que todo mundo está entendendo o que eu quero dizer. Se eu sou de uma igreja e o fulaninho é da outra, então eu vou falar mal da outra. Vira uma guerra de religião, né? Entendeu? Então, assim, cadê o propósito? O propósito é qual, né? Levar Jesus? Cadê? E cadê o que é? Bíblia ensina, né, que o propósito que nós temos aqui na Terra é amar o próximo como a nós mesmos. Sim. Não fazer que minha religião é melhor do que ciclano ou beltrano, né? Justamente. E aí fica assim, as pessoas não evangélicas dando lições pra gente. Tipo, ó, a gente se une aqui, ó. A gente se une aqui. Temos o propósito tal, então vamos nos unir. E aí se une todo mundo, e todo mundo para aquele bem maior se está unido. E aí, quando chega nos evangélicos, é cada um por si. Não, porque eu sou da igreja tal, eu não vou na igreja tal, então eu falo mal da igreja tal. E fica aquela coisa. E o objetivo, que é propagar o reino, está onde? Onde é que está? Né? Porque a partir do momento que a gente não... A questão que eu dei o exemplo lá, da pessoa não entrar, de não querer colocar, por exemplo, azeitona na empadinha do outro. A partir do momento que eu não entro numa live dessa, que está propagando Jesus, não está falando de mim, não está falando de mim, da Milena, não está falando do Gustavo, não está falando do Nicolas, não é. Não é sobre nós, definitivamente. É sobre Cristo. A partir do momento que eu não entro, por quê? Porque se eu entrar, né, eu vou colocar uma azeitoninha na empadinha do outro. Fica parecendo que é sobre nós, mas não é. Não é. Então, assim, são essas coisas que a gente vê, a não observância da palavra, que a gente vê quão distante as pessoas estão de buscar, de realmente colocar ali em prática o que está na palavra, que, sinceramente, a gente fica muito triste. A gente fica muito triste. Já teve vezes da gente... Isso não é mentira, né, Gustavo? Você pode confirmar, tá aí. Já teve vezes a gente querer abrir a live e não ter vontade de abrir.
vontade de abrir. Ah, vamos abrir, poxa. Às vezes as pessoas da nossa própria igreja não entram. Não entram, entendeu? Parece-se uma coisa que não sei o que pensa, não sei. E não é porque não sabe do projeto. É porque realmente não tem o princípio da honra, não tem. Não tem. Elas não honram. Se elas tiverem de prestigiar esse trabalho, se elas tiverem de participar, se elas tiverem de divulgar, não tem. Aí, aquele negócio de falar assim, eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo de entrar. Ou então, gente, tem tantas formas de você honrar o irmão. Tem tantas formas. Não é simplesmente entrar aqui no ao vivo, por exemplo. Isso daí, nem sempre, às vezes, a pessoa está com disponibilidade. Mas ela pode divulgar o trabalho. Ela pode compartilhar. E a gente vê que não faz. Não faz. Não é falta de tempo. É falta mesmo de ter princípio, de ter honra, de honrar. Entendeu? É essa a questão. E fica aquela questão, né? Resumindo aí, talvez está entrando pessoas aí pegadas pelo... nós não estamos falando em questão assim, estamos com pouco número na live. Não, em momento nenhum. Estamos falando em questão de honra. Honrar a quem deve ser honrado. E é a questão assim, não estamos falando assim, você tem obrigação de ver a live, o pessoal tem que ver a obrigação de ter live. Nós estamos falando, meu irmão, sobre a honra. Estamos dando exemplos sobre o que aconteceu conosco, talvez pode ter acontecido com vocês aí da mesma forma ou até diferente, com a mesma finalidade de vocês também estar se identificando com isso. E nós estamos querendo deixar bem claro que a igreja, meu irmão, minha irmã, algumas igrejas que nós já passamos, sem citar denominações, cara, as pessoas vão te amar pelo que você é. E também vão te odiar pelo que você é, mesmo sem você fazer nada. Meu irmão, minha irmã, eu vou te dizer, a Milene e o Nicolas, somos, como diz o outro, somos nada. Mas tem pessoas que odeiam a gente sem até mesmo conhecer realmente como somos. Entendeu? Sim. Uma pessoa que, tipo assim, não se aproxima da gente, a gente tenta falar o máximo com todo mundo, tenta fazer o que a gente pode. E tem pessoas que parece que detestam a gente. Vocês querem ver quando a gente ia na igreja fazer louvores, não estou dizendo qual igreja, tá? Deixar bem claro, em igreja. Que as pessoas, só por a gente estar lá na frente e ouvir uma pessoa chegar próximo a gente, meu irmão, minha irmã, que bênção esse louvor que vocês trouxeram. Às vezes, não desmerecendo a palavra que os pastores pregavam, aí falou, o louvor que vocês cantaram falou mais ao meu coração do que a própria palavra que o pastor trouxe hoje. E tinha pessoas que não tinham nada a ver, nem era o pastor, nem era nada, assim, era membro. Não estou dizendo que não é um nada, assim, não, era pessoa assim, que não estava envolvido no meio da situação, que a pessoa falou assim, que foi melhor que a pregação. Que no meio, assim, entre aquele fogo cruzado, entre a pregação e o louvor, entendeu? Sim. As olhavam torto e você sabia depois que, infelizmente, começava aquela fofoca. Não estou dizendo que todo mundo tem que ser santo dentro de igreja. Isso aí, quem pensa que todo mundo é santo, pelo contrário. Só tem pessoas doentes e nós temos que se tratar todo dia. Não estou dizendo, estou colocando todo, o ser humano todo que vai em qualquer igreja. Todos nós somos doentes da alma, meu irmão e minha irmã. Por isso que buscamos Jesus para ele nos curar todos os dias. Porque se a gente não buscar Jesus todos os dias, vamos fazer o que o nosso próprio eu quer e acaba trazendo consequências ruins, até fatais nas nossas próprias vidas. E ainda perdendo a nossa salvação, às vezes não dando tempo de pedir perdão a Deus. Então, meu irmão, esse é o intuito da live. Nós estamos abrindo os olhos, não estamos falando assim, que estamos chateados, que tem irmão da nossa igreja ou da outra igreja, ou do sei da onde, que não apoia o ministério, não desista. Meu irmão, o ministério é de Deus. Quando a pessoa diz não para o ministério, não desista, não está falando não para o Gustavo ou não para a Milena. Está falando não para Deus, porque esse é o intuito. Eu não quero que vocês... Se eu pudesse assim, fazer tudo a tela escura, vocês ouvirem só minha voz, para que eu faria. Sabe por quê? Porque eu não quero que seja o Gustavo conhecido ou a Milena ou o Nicolas.
só somos instrumento. Nós queremos que vocês cada vez acendam mais a chama do coração. Quando a gente fala, gente, convida a pessoa para estar junto com a gente, não é para ver o Gustavo, não é para ver a Milena, não é para ver o Nico, não é para ver que os irmãos estão comentando, mas sim para adorar junto conosco. Não é politicagem que eu estou falando aqui, porque eu estou falando, se tivesse assim como a legenda das regras da live Não Desista, você vai adorar o Senhor, aqui você adora o Senhor, somente o Senhor. Se não está adorando ao Senhor, vem que nós vamos te aceitar. É como se a gente estivesse escrevendo, como que fala? Regras para você entrar na live Não Desista. Mas, meu irmão, a regra do Não Desista estamos aqui para engrandecer o nome de Deus. E nós estamos vendo em igrejas isso acontecendo. É por isso que pessoas saem de igreja e não voltam mais. É porque, às vezes, pessoas estão ali querendo ser melhor do que o outro. Meu irmão, eu participei de uma igreja e nós éramos em 2 grupos de louvores. E aqui eu e a menina fazia parte de um grupo de louvor e o outro de outro. Meu irmão, era, sabe aquele negócio, já viram competição de quem ganha mais? Eu vendo o outro grupo tendo isso contra nós, porque para mim eu ia fazer o que Deus me pedia para fazer. Eu, a Milena e o meu grupo, a gente não ia para competir com o outro. Cara, eu não sei se vocês já viram isso ou já viveram isso na igreja de vocês. Mas a pessoa ficava, como diz o outro linguajar, um siri na lata quando ouvia isso que eu falei. Ó, o louvor de você que vai cantar no louvor hoje, aí a gente fala, não, hoje é o outro grupo. Poxa, eu gosto quando o louvor de vocês fala, porque eu sinto o Espírito Santo de Deus falando através de vocês. Não estou dizendo que são melhor que ninguém, mas quando a gente dedica, eu estou falando para você, meu irmão, minha irmã, quando você dedica totalmente de coração, de alma, para que você não apareça, que o Senhor apareça através de você sendo usado por Ele, as pessoas vão sentir a presença de Deus através de sua vida e vai pedir cada vez mais para conhecer o Deus. E é que a live entra aqui hoje. Nós mostramos o caminho, esticamos a mão e falamos, quer vir? Nós estamos indo para o caminho para casa. O nosso destino é chegar aos céus. Quando a pessoa entra na live Não Desista, ou convida e a pessoa fica aí, é como se desse a mão conosco e fosse caminhando com a família Não Desista. Porque o intuito da live é salvar vidas, trazer mais vidas, não ganhar seguidores. Sim, queremos ganhar seguidores para Deus, para o Gustavo, para o Nicolas, não. Às vezes as pessoas confundem isso quando a gente pede, porque às vezes tem uma pessoa influente aí que fala assim, convida tal pessoa, tal. Aí as pessoas convidam porque a pessoa é influente. Agora, quando as pessoas que não são conhecidas, vou dizer, eu estou falando Gustavo, Milena, Nico, porque estamos na frente, mas qualquer um, talvez você tenha um projeto da sua live aí na sua casa, ou você tem um ministério, e as pessoas, não vou convidar não, porque eu estou dando meu nome, mas talvez você vive isso aí na sua cidade, ou na sua igreja, ou você viu alguém viver isso. Não, vou chamar não, porque eu não quero que o Gustavo seja conhecido, eu não quero, meu irmão, minha irmã, em nome de espírito maligno, de achar que vamos fazer outra pessoa engrandecer, caia por terra, porque o intuito da pessoa quando está fazendo realmente para Deus é que ela diminui, que ela não venha crescer, e sim porque Deus venha crescer. Se a pessoa um dia, igual os famosos são financeiramente um pouco melhor, é dádiva, porque quando a música que eu cantei antes, não tem como, se você decidir caminhar do lado de Deus sem o intuito de querer algo em troca, não tem como as bênçãos de Deus não estar acompanhando você também. Elas vêm assim naturalmente. Tá entendendo? Às vezes a pessoa pega e olha assim, caramba, agora... Às vezes a pessoa pega e vira para você assim, fica... Não te apoia no seu ministério, na sua igreja, não te apoia numa live, não te apoia, talvez você fazer um canal no YouTube, ou não apoia você abrir um ministério. Você não apoia, como persegue também. Sim, também. Gente, que em nome de Jesus, esse espírito de inveja dentro das igrejas caiam. Demonstre, se você talvez passa isso na sua vida, se você passa isso na sua igreja ou algum ministério, ore para Deus fazer que esse espírito de inveja caia. Porque a igreja não pode ser formada de pessoas assim, com esse intuito. Sim, tem que ser de pessoas a igreja, mas com esse espírito que vem cair terra. Porque não é
é isso que Deus quer. Meu irmão, pelo contrário, vamos começar a pensar como Jesus. Vamos começar a pensar como fosse Jesus. Você acha que fosse... Vou dar um exemplo. Se fosse a Milena na igreja, ou se fosse eu... Vou dar um exemplo da Live Não Desista, porque a gente está falando da Live Não Desista. Aí pensa você aí com o seu ministério que você tem, numa live ou na sua igreja. Você chegasse e falasse para Jesus, Jesus, convida uma pessoa para vir participar na live. Jesus iria fazer o quê, meu irmão? Ele não convidaria somente uma, ele convidaria várias, porque ele sabe qual é o intuito da live, ele sabe qual é o intuito do seu coração e do meu coração. Vamos pensar o que Jesus quer. Não é o bem para os seus filhos? Ele não ensinou que a gente tem que amar o próximo? Meu irmão, independente se você... Vou dar um exemplo ao contrário. Meu irmão, independente se a live não for manter no mesmo lugar e a outra pessoa for crescer, vamos divulgar se realmente é de Deus. Vamos falar, vamos convidar para participar. E ao contrário também, o seu ministério. Porque... O mais complicado, Gustavo, é a gente ver isso entre as pessoas não evangélicas. Cara, tem união. O propósito é qual? O propósito é, vamos supor, vamos botar exemplo da bancada ruralista, que está lá na política. Qual é o propósito da bancada ruralista? Eles se unem, eles têm um objetivo, eles são unidos, não tem. Vai falando rapidinho que eu já volto. Não tem nada que vai sabe? Não vai ter essas picuinhas, essas meninis, não vai ter. Não vai ter. Por quê? Porque eles sabem que tem um objetivo maior por essa união. Assim como outras também, que citei exemplo da LGBT também, outros grupos estão unidos, não são evangélicos. Nós temos a Bíblia como nosso manual, nós temos a palavra de Deus para nos guiar. E o que nós estamos fazendo com ela? Nós estamos fazendo pior do que quem não é evangélico. Nós estamos fazendo pior. Por quê? Porque nós não estamos observando, nós não estamos examinando as escrituras, não estamos observando o que a gente precisa realmente fazer. A gente não está colocando em prática o que a Bíblia manda a gente fazer. Porque a gente só lê também não adianta. A gente tem que colocar em prática. Então, assim, é muito complicado quando a gente percebe essas coisas, porque a gente vê, por exemplo, que o princípio da honra, poucas pessoas têm. Poucas pessoas têm. E não é só honrar a autoridade. É honrar o seu irmão, é honrar sua família, é honrar a quem está... quem é mulher, honrar o seu marido, quem é marido, honrar a sua esposa, é o princípio da honra. E toda vez que a gente observa esse princípio bíblico, a nossa vida fica diferente. Deus, ele cobre a gente. Porque quando a gente... Muito obrigada. Muito obrigada. Aí quando a gente observa essas coisas, quando a gente observa, que eu falo no sentido assim, quando a gente coloca em prática, a gente vê que muda tudo na nossa vida. Porque a Bíblia está cheia de princípios. E um deles é o princípio da honra. É um princípio bíblico. Quando a gente começa a observar, no sentido de, peraí, isso daqui que eu estou fazendo, eu estou honrando meu irmão? Isso aqui que eu estou fazendo, estou honrando meu esposo? Isso daqui que eu estou fazendo, eu estou honrando Jesus? Isso aqui que eu estou fazendo, eu estou honrando meus pais? Quando a gente começa a observar isso, automaticamente a gente está debaixo da proteção de Deus, a gente está debaixo das bênçãos. Automaticamente. A gente não precisa... Quando a gente começa, aquele versículo da Bíblia, de Mateus 6,33, buscai a Deus em primeiro lugar e todas as outras coisas os serão acrescentadas. Não é mudar essa ordem e buscar primeiro as coisas para depois ir para Deus. Não. É você buscar primeiro a Deus para depois todas as coisas serem acrescentadas. E aí o que a gente faz? A gente não busca, a gente não observa a palavra, a gente não obedece, aí depois a gente fica assim, oh Deus, tem misericórdia de mim, me ajuda
Deus. Deus, eu estou precisando do emprego. Deus, eu estou precisando de dinheiro. Deus, eu estou precisando disso. Deus, eu estou precisando daquilo. Mas na hora de buscar, você está buscando? Será que você está observando isso aí? Você está buscando mesmo? Ou você só quer 0800 Jesus? Jesus 0800. Vai lá e liga a hora que está com problema, que está com alguma dificuldade. Que isso não é relacionamento com Deus. Isso não é ter uma espiritualidade. Isso é interesse. Interesse. Você está atrás de Jesus só por causa das bênçãos. E não é para isso que nós somos chamados, né? Não é para isso. Então, assim, quando a gente observa a Bíblia, que a Bíblia está cheia de princípios. Se você começa a ler Provérbios, você vai ver que está cheio de princípios ali. Quando você começa a observar, no sentido de colocar em prática na sua vida esses princípios, é tudo diferente. Você não precisa, eu falo por experiência própria, você não precisa abrir sua boca para falar assim, Deus, eu estou precisando disso. Você não precisa. Porque você está fazendo o quê? Você está fazendo o que Deus manda na palavra. Você está buscando primeiro a Ele, você está observando, meditando na palavra, assim como fala no versículo, medita de dia e de noite. Você está meditando de dia, está meditando de noite. Você está obedecendo o que fala a palavra. Ou seja, automaticamente as outras coisas vão vir. Você não precisa nem pedir, muitas vezes. Quantas vezes eu estava com alguma necessidade, depois de que eu entendi esse buscar e primeiro o reino de Deus, depois que eu entendi, comecei a colocar isso em prática, quantas vezes eu estava com necessidade de alguma coisa na minha vida que eu não precisei falar assim, Senhor, preciso. Eu não precisei falar. Eu não precisei falar. Eu não precisei pedir. Por quê? Porque automaticamente você está debaixo, não só da proteção, mas quando você está na obediência, é outra coisa. É outra história. Né? Então, assim, é uma série de coisas que quando a gente não observa na palavra de Deus, uma série de princípios, a gente vai pagar o preço. E paga. Né? Não é fácil, porque quando a gente não observa a palavra de Deus, quando a gente não coloca ela em prática, que são princípios que estão lá, não é regrinha para deixar a nossa vida chata, não. Você sabe que muito tempo da vida eu pensei isso, da Bíblia? Eu pensava assim, um monte de coisa chata, né? Sabe? Principalmente na época que eu estava meio rebelde aí da vida, eu pensava, nossa, coisa chata. Ficar observando isso. Que chatice, cheio de regra. Nanana. Gente, a obediência é um caminho não só de proteção, mas é um caminho que te coloca no prumo. É um caminho que te poupa de sofrimento. É um caminho de bênção. A obediência é bênção. É bênção. Não é nada que você vai fazer. Nossa, que coisa chata. Igual as pessoas falam, né? Crente não bebe, crente isso, crente não faz aquilo, crente não faz aquilo. Que chatice. Deve ser um saco ser crente. Só que hoje eu falo, eu que já tive uma vida também fora do cristianismo, já fui filha pródiga, já saí da presença de Deus. Eu falo que esse caminho é o único caminho que conduz à felicidade. Muitas pessoas estão aí buscando felicidade, mas busca felicidade aonde? Busca nos vícios, busca nas bebedeiras, busca nas drogas, busca na prostituição, busca em tudo quanto é coisa. Só que só Jesus, não tem outro caminho. Só Jesus é o caminho, a verdade, a vida. E nele você vai ser feliz. Nele. Todo vazio que você tem existencial, tudo que você precisa, suas demandas vão ser preenchidas em Jesus. Não tem nenhum lugar, nenhuma situação, nada nesse mundo que preencha isso. Não tem. Não tem. E quando a gente entende isso e começa a obedecer, a gente vê que a obediência é bênção. A obediência é bênção. Não é nada regrinha chata, nem nada disso.
é para te abençoar, é para você ser próspero, é para você estar no caminho de bênção, de prosperidade. O que que fala lá em Jeremias? Eu sei os planos que eu tenho para vocês. Deus falando. Planos de paz, planos de prosperidade, plano de um futuro. Esses são os planos que Deus tem para mim, para você, para todos nós. Porque ele morreu na cruz para todos. Esses são os planos. São planos lindos, são bênçãos. São planos maravilhosos. Só que o que acontece? O nosso livre-arbítrio, a gente vai e fala assim, não, Senhor, quero não. Quero não, eu vou por aqui, ó. Ele está falando para ir para cá. Você vai, não, eu vou por aqui. Vai ao lado contrário. E aí, é sofrimento. É muita coisa que você vai chorar mesmo. Você vai botar a cabeça no travesseiro e vai chorar. É consequência que às vezes você leva de pecado, de um monte de coisa que você fez pelo resto da sua vida. Porque tem coisas que acontecem na vida da gente que a gente não paga só naquele momento, não. A gente às vezes fica a vida inteira levando aquela consequência. Porque Deus perdoa, mas as consequências do pecado ficam. Fica. E às vezes a gente fica a vida inteira pagando aquilo. Né? Um errinho, uma besteirinha que aconteceu na vida, aí fica a vida inteira pagando o preço. E o preço alto. Né? Um preço alto. Então, assim, a obediência é um caminho de bênção. A obediência é um caminho de prosperidade. É um plano de um futuro na sua vida. Quando você entende isso, tudo muda. Tudo. Tudo. Porque você começa a obedecer porque você percebe isso. Você tem amor. Você tem relacionamento com Deus. E aí as coisas vão acontecendo. É como eu falei, você às vezes não precisa nem pedir. Deus já vê como que você está, o seu relacionamento com Ele. Ele já vê e fala assim, nossa, aquele meu filho, que bênção. Olha só o que ele está fazendo. Olha o que ela está fazendo. Eu vou abençoar ela. E aí, com certeza, as bênçãos estão ali. Estão ali sobre a sua cabeça. E quando a gente inverte essa ordem do buscar em primeiro o reino de Deus, a gente busca todas as outras coisas e deixa Deus para lá, é sofrimento. É sofrimento. Porque aí a gente coloca na frente as nossas vontades, o nosso livre-arbítrio. A gente coloca isso na frente. E isso não é critério bom para a gente seguir. Porque toda vez que a gente pega com as nossas mãos algo que é Deus que tem que fazer, que a gente fica assim, não, vou fazer assim, não, eu faço, eu aconteço, é daquele jeito, parará e pororô. Toda vez que a gente tem esse pensamento, cara na parede. Pensamento de Herodes, né? Sim. Então, assim... Herodes não teve um fim muito bom, não, sim, né? Sim. Pegou a glória para ele, né? A glória que era de Deus, ele pegou para ele. Pois é. Mas eu digo também no sentido, assim, de você achar que não precisa de Deus, que você pode fazer as coisas do seu jeito. Vai fazer do seu jeito. Você vai fazer do seu jeito e vai quebrar a cara. É isso que vai acontecer. Você vai quebrar a cara feio. E as consequências não são bonitas. Não são. Você pode carregar o resto da sua vida consequências disso. Então, assim, buscai primeiro e, voltando à questão da honra, a quem honra, honra. Então, a gente precisa observar esse princípio também. A gente precisa observar. Amém. Quer falar? Amém. Não, começa a terminar. Amém. Glória a Deus. Isso aí. Isso aí. A gente tem que... Não pode ficar com vergonha. Às vezes... Ó, eu já deixei, às vezes, de agradecer. Uma coisa mais simples do que honrar. Por causa de vergonha, ou por causa de orgulho. Sim. Eu tô falando
experiência própria, meu irmão. Não estou falando, contando dedo para ninguém, não. Estou falando de mim, do Gustavo. Talvez você já viveu a mesma coisa. Eu sempre falo sobre mim. Mas é aquela questão que me conforta, como diz outra palavra, isso não é coisa exclusiva do Gustavo. É o ser humano em si. Às vezes, uma vergonha de falar, um simples obrigado, o orgulho de dizer obrigado, não somente a vergonha, a timidez, né? Mas é isso aí que a mulher falou. Não pegue a honra para você, mas que a honra seja dada a Deus. E esse é o intuito da live, como eu falei. Talvez entraram pessoas aí depois. Esse é o intuito da live. Honrar e engrandecer o nome de Deus. Então não deixe. Quando você convida alguém, Prestigiar o irmão. te pede. Oi? Prestigiar o irmão também, né? Fazer a Sim, obra de Deus, né? com certeza. Estamos falando não somente da live Não Desista, mas do seu ministério, na sua Sim, igreja ou em qualquer lugar. qualquer ministério. Qualquer Com certeza. ministério. Com certeza. E, meu irmão e minha irmã, nós somos gratos a Deus pela vida de cada pessoa que sempre, alguns rostos conhecidos, sempre estão na live, sempre convidando. Somos muito gratos também à vida de vocês. Agradecemos Sim. primeiramente a Deus Quem em primeiro lugar. apoia mesmo, né? Porque também, se não fosse por vocês, primeiro Deus e depois vocês, o ministério seria um ministério somente Na mente, né? da mente, entendeu? E sabe como nasceu também a minha vontade de fazer? Minha vontade não, né? O meu chamado, eu aceitar o meu chamado que Deus tinha feito. Eu vou contar um belo testemunho. A live Não Desista já nasceu no meu coração desde quando eu era pequeno. A live não. O chamado de Deus de fazer esse ministério desse jeito. A live existiu depois da pandemia, como uma forma de live. Só que, porém, a primeira vez que eu abri foi um vídeo ao vivo mesmo, né, amor? E um colega meu entrou. Não, ele entrou, falou, ora por mim, ele nunca te pediu isso. Não, eu tava, acho que numa outra live, convidei ele entrou e ficou falando, ora por mim. Acho que foi numa live que você fez, né, Mê? Aí, depois no direct, ele falou assim, me chamou, meu amigo, ora por mim, eu já não sei mais o que fazer, eu tô assim, tô assado, comecei a fumar, tô bebendo muito, tô entrando numa vida que eu nunca pensei que eu iria entrar, e aquilo ali acendeu. Você precisa, aí Deus, o Espírito Santo ministrou no meu coração, você precisa mais de quê para você começar essa live? Esse é um amigo que você conhece, está próximo de você, sedento, aonde que ele está, querendo que você ore por ele. Imagina pessoas lá fora que você não conhece. Exatamente. Um tapa de luva na minha cara, e no outro dia nós começamos a live Eu Não Desisto, para honra e glória do Senhor. Teve o nosso também, né? Oi? O nosso vizinho também. Também, gente, nosso vizinho não evangélico. Tava eu e a Milena cantando na nossa casa. Ele chegou, a gente escutou, chegando, tal. Depois ele viu a gente e comentou. Nossa, ele nem conversava sobre isso não com a gente. E a gente começou a ver que às vezes dúvida vem no coração da gente, que nós somos seres humanos. Será que estão fazendo certo? Será que estão fazendo a forma que o Senhor realmente quer? E amém, Lima Luana. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Vá em paz. Obrigado por você ficar com a gente aí. E ele virou pra gente e falou bem assim, cara, esse dia atrás eu chegou, falou pra mim e pra Helena. Esse dia atrás eu Foi na época da greve dos caminhoneiros. Da gasolina. Ele falou, rapaz, eu cheguei desorientado na minha casa. Cheguei desorientado, estava nervoso. Eu escutei ele chegando nervoso, abrindo a porta com tudo. E nervoso. Ele falou, eu estava nervoso, cara, desorientado. Cara, quando eu ouvi
vocês cantando um louvor, eu comecei a ficar em paz, aí foi passando aquela raiva, fiquei Dor de tranquilo. cabeça também, ele falou. De cabeça, ele falou que a dor de cabeça dele passou, e depois ele falou que teve até a força de sair de casa novamente, porque ele falou que não ia sair de casa mais aquele dia. Então, meu irmão, não é o Gustavo Milena, somos somente instrumentos. Então, é aquela questão, Deus tem nos honrado, usado pessoas para nos honrar. Deus, pelas bênçãos dele, ele tem nos honrado também. Mas o Senhor conhece os nossos corações, que não fazemos nada por querer em troca de nada. Não queremos nada. Igual teve uma vez uma senhora conhecida, chegou e falou para a gente, muito obrigado por você estar orando por mim, muito obrigado mesmo. Tipo como tivesse, sabe, quando a pessoa vende alguma coisa, ela estava agradecendo daquela forma. Eu sentia falando assim, não, fica tranquilo, minha irmã. Essa é a nossa obrigação, orar um pelo outro. O Senhor nos ensina que devemos orar até pelos nossos inimigos. Não, eu falei para ela, não que ela seja nossa inimiga. Aí eu falei assim, o Senhor nos orienta isso, orar até pelos nossos inimigos. Então, meu irmão, ore sem cessar, honre quem deve ser honrado. Se você honrar todo o seu coração, sem intuito de nada, pode ter certeza que Deus também irá te honrar. Amém. Amém? Amém. Meus comentários travou aqui, não estou vendo nada. Está subindo nada, travou. Beleza. Está subindo, não? Não. Acho que eu vou ter que ir para ver se volta. Não, beleza. Deixa eu ver aqui. Peraí, deixa eu ver se... Ver se vai agora. Nada. Não. Não mudou, não. Então, beleza. Mas chega aí pra gente cantar um louvor aqui que Tá. fala tudo o que a gente estava falando. Ó, isso aí já é um projeto de Deus, tá, gente? Que a gente está fazendo, acabou dando até certo um pouco. Deus tem planos que está colocando nossos corações de um podcast da família Não Desista. E esse aí já foi o começo, hein? Sim. E, em nome de Jesus, vamos entrevistar cada um dos irmãos aí para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Amém. Chega aí, meu irmão, para a gente cantar um louvor aqui. Tá. Meu irmão, irmã, pode ter certeza que o tempo que você tirou para estar aqui junto na live do texto, não estou falando que é a live em si, mas sim o Espírito Santo de Deus. Nós consagramos essa live ao Senhor. Consagramos a Ele todos os dias a nossa vida, porque somos apenas instrumentos, assim como os irmãos são instrumentos para comentar, falar. Somos apenas instrumentos na mão do Espírito Santo de Deus. E não fique triste, as pessoas que você convida às vezes saem, às vezes estão na correria. Igual a irmã Luana aí colocou que precisava sair. Irmão, pode ter certeza que o Espírito Santo já ministrou o coração de cada um que precisava ser ministrado. Plantou uma semente naquelas que entraram e saíram logo, que vocês convidaram. Fique em paz. Teve uma vez, eu falo sempre isso, porque teve uma pessoa que convidou uma outra pessoa, a pessoa entrou e saiu, eu falei assim, eu convidei, mas a pessoa saiu. Meu irmão, às vezes, uma letra, uma palavra, o Espírito Santo já ministrou o coração daquela pessoa e vai trabalhar. E na hora certa, ela entrará na live ou irá na sua igreja, o Senhor terminará por completo o que ele iniciou na live. Bem, e vamos cantar aqui, olha só, presta atenção, que essa canção diz, quando andamos próximo ao Senhor.
adianta as riquezas deste mundo. Vou ser honrado por todos se eu não estiver perto de ti. Fala, Russo. Boa noite. Estar contigo vale mais pra mim e as dádivas de tuas mãos. Só quero tuas bênçãos se eu tiver tua presença dentro de mim. Te ouvir, te conhecer é amanhã. Riqueza que o homem pode ter. Senhor, tu cumprirás o desejo do meu coração se eu te buscar. É impossível alguém estar perto de ti e tuas bênçãos não ver. Não cumprirás o desejo do meu coração se eu te buscar. É impossível alguém estar perto de ti e tuas bênçãos não ver. Irmão, procure sempre estar próximo a Deus, sem intenção nenhuma de troca de favor de Deus na sua vida. Porque quando você decide andar com o Senhor verdadeiramente de coração, é o que a canção diz, é impossível as bênçãos não estar com você. Porque você decide não andar com quem pode proporcionar um trabalho, com quem pode te proporcionar algo bom na sua vida, mas sim quando você decide andar com o Senhor. Você decide andar com o dono de tudo. Do ouro, da prata, da saúde, do amor, da paz. Então é impossível a bênção não estar próximo de você. Estar contigo vale mais pra mim e as dádivas de tuas mãos. Só quero tuas bênçãos se eu tiver tua presença dentro de mim. Te ouvir, te conhecer é amanhã. Riqueza que o homem pode ter. Senhor, tu cumprirás o desejo do meu coração se eu te buscar. É impossível alguém estar perto de ti e tuas bênçãos não ver. Cumprirá o desejo do meu se eu te buscar. É impossível alguém
está perto de ti e tuas bênçãos não vê. Eu busco só tuas mãos. Aqui. Sem subir não. Sem subir não. Tu cumprirás o desejo do meu coração se eu te buscar. É impossível alguém estar perto de ti e tuas bênçãos não ver. Tu cumprirás o desejo do meu coração se eu te buscar. É impossível alguém estar perto de ti e tuas bênçãos não ver. Senhor, sabemos que quando decidimos andar com o Senhor verdadeiramente de coração, abrir a nossa casa, sabemos que é impossível não sentirmos a sua presença, a tua paz, as tuas bênçãos. Mas a tua palavra fala que devemos buscar o reino dos céus em primeiro lugar. Pois estamos aqui, de coração aberto, para receber e te buscar em primeiro lugar. Não pelo que o Senhor pode nos dar ou proporcionar, mas sim por uma decisão que queremos te aceitar verdadeiramente como o nosso único Deus e Salvador. Pois não há nada melhor do que te servir e te adorar. Assim eu oro em nome de Amém. Doutor Ramon, seja bem-vindo. A live Não Desista. Que bênção em tê-lo aqui. Eu não tinha visto ainda. Alguns irmãos talvez entraram. Eu não percebi, que às vezes tem um delay. Mas seja bem-vindo. Deus te abençoe. Obrigado por participar da live Não Desista. Eu acho que é o Guilherme. Será que ele está na live ainda? Eu ia chamar ele. Acho que você convidou ele também, né? Acho que ele acabou tendo que sair também, né? Não, mas bênção. Já fico convite ao Guilherme e a todos que estão aqui conosco para as lives Não Desista. Seja bem-vindo. A família Não Desista é feita pela Milena, Nicolas e eu, Gustavo, onde que nós formamos o ministério da live hashtag Não Desista. Vocês que entram na live, se sintam abraçados e se sintam parte da família Não Desista. Amém? Ana Vrou, seja bem-vinda, minha irmã. Deus me sentiu a vontade de cantar aquela canção que Deus me deu ali. Deixa eu ver se eu consigo lembrar, meu irmão, a letra que Deus me deu, onde que fala do Salmo 121. Deus me deu essa canção, onde que fala o tema da live também, Não Desista. E é onde que o Davi chega e fala assim: eleva os meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro? E o Espírito Santo ministra o coração dele e ele mesmo responde: o meu socorro vem, Senhor. Que essa possa ser a verdadeira resposta nos nossos corações e nunca deixe de honrar a quem deve ser honrado. Quando a provação chegar e o medo me alcançar, eu levo os meus olhos para os montes, de onde me dá o socorro. Meu socorro vem do Senhor.
Jesus, a vitória conquistar. Não vou desistir. Com Jesus até o fim. Onde devo olhar quando a provação chegar e o medo me alcançar? Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor. E eu não temerei, com Jesus irei a vitória conquistar. Eu não vou desistir, com Jesus eu vou até o fim. E eu não temerei, com Jesus irei a vitória conquistar. Não vou desistir, com Jesus eu vou até o fim. Oh, oh. Eu não temerei, com Jesus irei a vitória conquistar. Eu não vou desistir, com Jesus eu vou até o fim. Amém, glória a Deus. Essa é uma canção que Deus me deu, que possa fazer parte da sua vida também. Em nome de Jesus. Meu irmão, minha irmã, que o Senhor te abençoe por estar nesse momento até agora conosco na live Não Desista. É uma bênção. Jandira, seja bem-vindo à live Não Desista. Meu irmão, é uma alegria, uma satisfação. Já fica o convite para vocês e convidem mais pessoas para estar junto conosco para adorarmos. Esse é o intuito da live. Adorar o Senhor. Rejane também. Rejane, seja bem-vinda. Então, meu irmão e minha irmã, nossas lives estão sendo segunda, terça e aos sábados, 19 horas. Sábado, às vezes, pode ter esse pouquinho desse atraso aí, mas vamos estar sempre honrando a Deus com a nossa live. Não desista, pois, na verdade, pertence a Ele. Somos só instrumentos. Amém? Que o Senhor te abençoe, que o Senhor resplandeça a graça e a paz sobre a tua vida, sobre o teu lar, sobre o teu casamento, sobre o teu trabalho, sobre a sua vida física, sobre a sua vida emocional, sobre a vida financeira e principalmente a sua vida espiritual. Que o Senhor dê ordem aos anjos para que guarde a sua entrada e a sua saída. Que o Senhor possa resplandecer e tirar todos o vazio que há em tua mente e teu coração e encher com a paz e o amor que vem do Espírito Santo de Deus. Que o seu lar possa ser um lar não de maldição, mas sim de bênção do Senhor. Que a graça e a paz do Senhor esteja sobre a sua vida e sua família. Em nome de Jesus. Amém e amém. Fique na paz, que o Senhor te abençoe. E fica o convite. Live Não Desista, segunda, terça e sábado às 19 horas, se assim o Senhor permitir. Beleza? E não esqueça de convidar
E lembre, você é importante para nós, principalmente para Deus. O Senhor é contigo. Somente não desista. Amém e amém. Fique na paz e Deus te abençoe. E não esqueça, ativa aí para você sempre ser notificado quando estivermos no ao vivo, para juntos novamente louvarmos ao Senhor. E já fica o convite, prepara aí. Talvez se você conhece alguém, ou você mesmo, ou você mesma, tem um testemunho, um louvor para cantar, uma ministração. E na próxima live já fica o convite para você entrar no ao vivo junto conosco. Amém? E não esqueça de orar sempre pela família, não desista. Vocês nos abençoem cada vez mais e mais com suas orações. E não esqueça sempre como você pode ajudar. Sabe como? Orando por nós, compartilhando quando a live estiver ao vivo, indo no canal do YouTube, estamos colocando algumas coisas lá, estamos se preparando, não deixe de ir lá no canal do YouTube. E as lives vão ficar gravadas lá, né? Isso. Ficar só 24 horas. Vão ficar 24 horas no como diz o americano, Instagram, para ficar mais chique, né? 24 horas aqui no Instagram e depois vai para o YouTube no canal da família Não Desista. Beleza? Estamos modificando. Quem não for inscrito, se inscreve lá. Ó, e quem não for inscrito, se inscreva lá no canal do YouTube também, pois o Senhor colocou nos nossos corações e a live Não Desista não pode ficar somente no Instagram, mas sim também em outras plataformas que pode alcançar mais pessoas para ser ajudadas a sair de uma depressão, a sair de uma ansiedade e principalmente adorar Deus e aceitar Deus na vida dela. E o que o Senhor falou ao meu coração, que a live Não Desista não vai ficar somente na internet. Deus falou que no tempo certo dele, ele vai dar condição emocional, física, financeira, psicológica, principalmente espiritual, para que em nome de Jesus, um dia estarmos na sua igreja, ministrando louvor, trazendo uma palavra, e em nome de Jesus, o Senhor ministrou meu coração também, e a live Não Desista vai ser conhecida, levando o nome de Deus aos quatro cantos da terra, em nome de Jesus. Por isso que eu peço para você propagar, para que o nome de Deus alcance os quatro cantos da terra, através da nossa vida e das suas vidas também. E orar, principalmente orar muito pelas nossas vidas, meu irmão e minha irmã. Amém? Então, fique na paz, Deus te abençoe. E se essa live te abençoou, compartilha lá mesmo no gravado, compartilha lá no YouTube e não deixa de se inscrever no canal para que possa crescer para onde você. Você colocou no link, né? Já está lá no link? Está na bio, na descrição, tem um link. Tem o seu do link Instagram, aqui, né? Do Instagram. E aí tem só clicar lá YouTube que já vai direcionar para o canal. Isso. No link do Instagram. Deixa eu falar americano para ficar mais chique, né? No link do Instagram, você pode clicar lá, você vai ver lá onde vai ter os links, no link da bio no Instagram, para ficar mais chique, né? E você vai ver os linkzinhos lá depois para ser direcionado ao YouTube. Vai lá, e as nossas lives que ficam gravadas aqui a gente vai colocar lá. Tem alguns pedacinhos de canções que a gente grava lá também e lança para lá. Deus te abençoe. Muito feliz em tê-los aqui. E quem entrou agora já fica convidado para a próxima live aí. Beleza? Vai ser bênção em tê-los conosco aí, com a família Não Desista. Fique na paz. E esse é o nosso lema. Adorar o Senhor em primeiro lugar. E o que o Senhor ministra nos nossos corações não é um bordão da live, mas sim uma palavra, uma frase que o Senhor ministra o meu coração em primeiro lugar e possa ministrar o coração de vocês. O Senhor é contigo. Somente não desista. Amém e amém. Deus te abençoe. Valeu, lindo Chico. Deus te abençoe. O palhaço mais lindo aí que eu já conheci. Hoje ele está como o Daniel. Ah, não, ele estava como o lindo Chico, agora eu estou contando Daniel, né? Então, agora é como Daniel. Agora vai o bate-som na bate-cama. É. Gente, segue o Daniel também, benção demais. Tem um ministério muito lindo aí também na vida dele. Deus então, um ministério abençoador. Fique na paz, Deus te abençoe, feliz em tê-los aqui novamente. Ó, e sempre que vocês precisarem qualquer coisa aí também, pode mandar no direct, que assim que possível a gente responde a vocês. Beleza? Fique à vontade aí, o que vocês quiserem mandar lá, pode mandar. Beleza?
Beleza? Deus te abençoe. Obrigado por acrescentar na live Não Desista por mais essa noite. Obrigado, Senhor. Amém. Fique na paz. Amém.